Muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Provérbios capítulo 7 hoje, ele é um capítulo que vai nos advertir fortemente contra os perigos da sedução e do adultério. Utilizando aqui no capítulo 7 de Provérbios a figura de uma mulher imoral para ilustrar como a sedução do pecado ela age, como ela funciona nas nossas vidas. A perspectiva aqui é centrada na santidade, então, pessoal, na nossa vigilância espiritual e na comunhão com o Espírito Santo. E isso traz algumas reflexões que é importante para a nossa vida nesses últimos dias, até a volta de Jesus. Os versos primeiros, 1, 2 e 3, fala sobre a importância da palavra no nosso coração, dela estar guardada no nosso coração. Diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. A vida cheia do Espírito Santo, ela começa com um coração cheio da palavra de Deus, com um coração cheio dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus. Para nós, o Espírito Santo ele não age de uma forma isolada da palavra de Deus. As duas caminham junto. A gente conhece o Espírito Santo através da palavra. A gente recebe o Espírito Santo através da palavra que é Cristo Jesus. E o Espírito Santo, por sua vez, juntamente com a palavra, guarda esses mandamentos. Ele sela esses mandamentos em nosso coração. E traz revelação, sim, mas sempre em harmonia com as Escrituras. Temos revelações, recebemos revelações através do Espírito Santo. Ele fala, ele nos usa, mas sempre em harmonia com as Escrituras, com a palavra de Deus. E esse trecho aqui inicial de Provérbios capítulo 7 mostra que guardar a palavra é o antídoto contra a sedução do pecado, contra as tentações do inimigo, contra os perigos deste mundo. Uma vida devocional sólida, diária, com oração, meditação bíblica. Isso fortalece nós contra as tentações, contra as artimanhas deste mundo e as artimanhas do nosso inimigo que quer tragar a nossa alma, que quer que a gente perca a salvação, quer que a gente perca a vida eterna. Os versos 6, 7, 8 e 9 vai falar sobre o perigo de estarmos ociosos e não ter discernimento. A falta de discernimento e o perigo da ociosidade na nossa vida. Diz assim, do 6 ao 9 de Provérbios capítulo 7. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho dessa casa. E no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. O jovem tolo aqui, ele anda pela rua, à noite, sem propósito nenhum, à mercê do perigo, andando a esmo, né? E isso, essa ociosidade e essa falta de discernimento dos perigos que nos cercam, isso faz com que a gente seja uma presa fácil para as tentações, para cair em pecado, em laço, ser acorrentado pelo inimigo, estar amarrado pelo inimigo. Quando a gente vive esse tipo de vida, andando a esmo pelo dia, pela vida, deixando a vida nos levar, como se diz por aí. A ausência de propósito e não vigiar a nossa espiritualidade é um terreno fértil para o inimigo agir nas nossas vidas. É aí que a gente abre brechas para ele entrar na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida, na nossa família e destruir com tudo, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Aqui enfatiza a importância de estar cheio do Espírito para estarmos alertas a essas situações, a esses perigos.
vigilante e ativo na obra do Senhor. Isso nos mantém atento às coisas espirituais que estão acontecendo à nossa volta, na nossa vida, na nossa família e entre as pessoas que nos cercam. Efésios capítulo 5, verso 18, diz uma coisa interessante. Paulo escreveu essa carta e disse bem assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele sabia da importância dessa igreja, da igreja em si, ela estar cheia do Espírito Santo, primeiramente, para estar atenta às ciladas do inimigo, às seduções sutis do pecado, da mulher imoral, para que ela enlace o irmão, enlace a pessoa e ela caia em tentação. Nós devemos viver uma vida, melhor dizendo, de oração e de busca ao Senhor. E isso é difícil. E quando a gente não faz isso, a gente é pego desprevenido, porque não estamos vigiando. Vivemos a nossa vida aqui cuidando da nossa alma, das nossas necessidades, do que vestir, do que comer, do que até sobre a nossa cabeça, ter um lugar para nos cobrir, nos abrigar do vento, da chuva, do tempo, né? Ter um lugar para dormir. As pessoas buscam isso e se preocupam tanto com isso que esquece a sua vida espiritual. E quando menos espera, as coisas começam a se desmoronar. Ela vê que tudo aquilo que ela buscou se vai com o tempo. Se vai porque se passou, aquilo ali é ultrapassado, ou simplesmente o tempo levou. Ou ela viu que buscou tanto aquelas coisas que não tem agora com quem compartilhar. Mas a vida espiritual, ela é cheia da presença de Deus, que é o que nos conforta, que é o que nos consola e nos fortalece, sabendo que na vida eterna, tudo que nós construirmos, tudo que nós conquistarmos, nós usufruiremos por toda a eternidade. Ninguém vai vir roubar, não vai ser ultrapassado. Vai ser uma coisa eterna, boa, santa, que a gente vai poder usufruir com a nossa família para toda a eternidade, debaixo da proteção divina, debaixo da paz do Senhor e da justiça de Deus. Os versos 10 ao 20 de Provérbios, capítulo 7, vai falar aqui sobre a sedução do pecado. Ela é espiritual também, não é apenas moral. Apesar do relato aqui trazer a parte da moralidade, que ela acaba seduzindo esse jovem, falando, né, docemente ao seu ouvido, e fazendo então com que esse jovem caia em laço. A mulher o seduz com as suas palavras suaves. Você lendo esse relato aqui do 10 ao 21, você vai ver que ela engana com a aparência, com promessas falsas, porque o marido não está em casa, foi longe, está trabalhando longe, tem data para voltar, então eu estou sozinha. E o pecado, ele faz a mesma coisa. A gente vai vendo as coisas assim e vai achando que não tem nada a ver, né? E vai relevando, mas quando vê ele toma uma proporção em que você está enredado, amarrado, que não tem como sair dali com as suas próprias forças. Graças a Deus, pelas suas misericórdias, ainda há tempo de nos arrependermos e recebermos o seu perdão, de mudarmos a nossa rota e andarmos novamente no caminho que nos levará à vida eterna. Do ponto de vista que a gente vê que há aqui uma batalha espiritual. O pecado, ele se apresenta de uma forma tão atraente, mas o seu objetivo é destruir. O Espírito Santo, ele nos concede o discernimento para que nós percebamos o engano por trás da aparência sedutora. O negócio parece ser tão bom, né? Tão bom. Mas levará à destruição. Mas te distanciará da presença de Deus. Às vezes, um negócio que você está querendo fechar parece tão bom. Mas, Senhor, me mostra alguma coisa que eu não estou vendo. Se você não está em paz com isso, não vem de Deus. É necessário estar sensível à voz do Espírito Santo para não cair em armadilhas. O fim do pecado é a morte,
Os últimos versos, do 22 ao 27, que é o final do capítulo, vai mostrar isso. Verso 23 diz que até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. O jovem foi indo, foi sendo seduzido, foi levado, e quando chegou lá, era uma armadilha. Então atentam contra a vida dele e ele morre. O pecado pode parecer inofensivo no início, mas o fim dele é trágico. O fim dele é a morte, e morte eterna. O ensino alerta para o perigo. Provérbios ele mostra esse perigo de brincar com o pecado, de dar ouvidos ao pecado. Lembra no jardim do Éden? Começou com uma conversa, uma dúvida, começou a olhar, desejar, até que consumiu o ato. Não deu ouvidos ao Espírito. Achou que poderia ser igual a Deus. Mesmo que pareça pequeno o pecado, ou socialmente aceitável, porque a gente vê hoje na sociedade deturpada como as coisas estão sem valor algum. Questão de caráter, questão moral, espiritual. Mas não devemos brincar com essas coisas. A santidade não é apenas uma escolha moral, mas é uma exigência espiritual para aqueles que desejam viver cheios do Espírito Santo de Deus e ser usados por Deus. Provérbios 7, então, é um chamado à vigilância, à comunhão com o Espírito Santo, a temer isso, ao temor do Senhor e ao compromisso com a palavra de Deus. A santidade é a atmosfera em que o Espírito Santo ele se move com liberdade em nós. Ser cheio do Espírito é também ser guardado do engano do pecado. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e te guarde, você e sua família. Um forte abraço. Boa noite.